Irmãos, quero cumprimentá-los com a maravilhosa graça e a eterna paz do nosso Senhor. Uma grande satisfação estar com os irmãos essa noite, finalmente, depois de um longo tempo sem conseguir estar aqui, sem conseguir pregar. Deus nos deu mais uma vez a oportunidade de trazer a palavra e estamos alegres com isso. O tema da nossa pregação é Vivendo pela Fé no Filho de Deus. E o texto que nós vamos expor essa noite se encontra na carta de Paulo aos Gálatas. Então peço que você abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Apenas 2 versículos, o versículo 19 e o versículo 20. Gálatas 2, 19 e 20. Farei primeiro a leitura do texto e então iremos orar mais uma vez. A palavra do Senhor diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém. Até aqui, oremos. Senhor Deus, mais uma vez, diante de Ti, ó Pai, nós queremos agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de nos reunirmos nesse local como igreja, como família, como irmãos, e a oportunidade de cultuar ao Senhor, de dedicar ao Senhor a nossa adoração, os nossos louvores, ó Pai, a oportunidade de conversarmos contigo, de colocarmos diante do Senhor nossos anseios, todas as nossas dúvidas, todos os nossos questionamentos, de poder confessar os nossos pecados e ter a certeza do perdão, ó Pai. Nesse momento em especial, quero pedir a iluminação do Seu Santo Espírito sobre nossa mente e sobre o nosso coração, para que nós compreendamos as palavras que aqui serão expostas, para que guardemos essa palavra em nosso coração, para que pratiquemos aquilo que nos é exigido dia após dia. Nós pedimos isso no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Falando um pouco sobre a carta aos Gálatas, creio que todos conhecem a carta de Paulo aos Gálatas. Ela é escrita por Paulo, não há muitas dúvidas quanto a isso. Todos os estudiosos, eles concordam que a autoria de Gálatas é realmente do apóstolo Paulo. O próprio Paulo assina a carta, ele se apresenta como apóstolo Paulo na carta, então não há muitas dúvidas sobre isso. Quanto à data, ao contrário, existem algumas divisões. Algumas pessoas acreditam que essa carta ela foi escrita depois da segunda viagem missionária de Paulo. Outros acreditam que foi escrito antes, então seria entre a primeira e a segunda viagem missionária, porque não se sabe ao certo quais igrejas da Galácia, que eram muitas, que Paulo estava dirigindo essa carta. Poderia ser para os irmãos que estavam no norte, poderia ser para os irmãos que estavam no sul, mas de uma forma geral, nós, reformados, nós cremos que essa carta ela é antiga. Então, nós acreditamos, estamos juntos, pelo menos a maioria de nós, com os estudiosos que colocam essa carta em meados do ano 49, depois de Cristo. Significa que foi um curto período de tempo entre a viagem missionária de Paulo e Barnabé, em que eles passaram evangelizando essas cidades da Galácia, e Paulo em Antioquia escrevendo essa carta para os Gálatas. Um curto período de tempo, e esse período de tempo, sendo bem curto, explica a surpresa de Paulo quando ele olha para os Gálatas, quando ele recebe a notícia de que os Gálatas já estão se desviando do evangelho que ele havia pregado, do verdadeiro evangelho. Então Paulo recebe essa notícia e isso é que motiva ele a escrever essa carta. Ele fala: quão impressionado eu estou, porque um curto período de tempo se passou e vocês já estão partindo do verdadeiro evangelho para um outro que nem é evangelho. Então, a indignação de Paulo se dá por isso. Um tempo muito curto havia passado entre a viagem dele e de Barnabé e esse momento em que ele está escrevendo a carta e os Gálatas já estavam se desviando. E o que estava acontecendo com os Gálatas? Judaizantes, agitadores, judeus haviam subido, ou no caso, descido da Judéia e ido até a Galácia e estavam tentando
convencer os cristãos gentios a se tornarem judeus. Eles chegavam, então, nos cristãos, nas igrejas gentílicas, e falavam assim: vocês são cristãos? Sim. Vocês acreditam no Messias? Sim, acreditamos. O Messias, no Jesus, o Cristo. Ok. Vocês já se circuncidaram? Eles falavam: não. Vocês seguem a lei de Moisés? Como assim, seguir a lei de Moisés? Vocês guardam os sábados, as festas todas? E os cristãos gentios falavam: não. Eles falavam, então, o seguinte: vocês não estão salvos. Vocês não estão completamente salvos, porque não basta apenas crer no Messias, vocês têm que cumprir a lei. Se vocês querem realmente ser salvos, vocês precisam cumprir a lei. E eles ficavam assim: mas Paulo não falou nada disso. Paulo falou que se a gente cresce em Jesus Cristo, estaríamos salvos. Então esses agitadores falavam assim: Paulo foi quem pregou para vocês. Está explicado. Porque Paulo nem apóstolo é de verdade. Paulo chegou depois. Paulo não estava com Jesus Cristo. Ele não faz parte dos 12. Então, eles atacavam a mensagem do Evangelho. Eles tentavam convencer esses cristãos a se tornarem judeus e ainda acabavam com o apostolado de Paulo ali. Eles tentavam prejudicar o apostolado de Paulo, desacreditar Paulo. Então, você desacredita a mensagem e você desacredita o pregador. Essa era a forma que eles estavam trabalhando. E por mais incrível que nos pareça, os gálatas estavam caindo nessa. Eles estavam acreditando. Eles falavam: é mesmo? Então nós temos que fazer todos esses procedimentos? Sim. Então nós temos que guardar todas essas coisas? Sim. Então nós não podemos comer qualquer coisa? Não. Então eles estavam caminhando para um legalismo. Eles estavam tentando ganhar a salvação pelas obras, pelo cumprimento da lei. Eles estavam tentando fazer alguma coisa para ser salvos. E nós sabemos que isso é errado. Nós sabemos e Paulo sabia. A pergunta que nos vem é: como? Como é possível que, uma vez que os gálatas tenham sido salvos pela graça de Deus, agora eles estão correndo atrás da lei? Como eles estão trocando a graça de Deus por uma busca própria por salvação? Será que isso é possível? Alguém que recebeu a graça, que recebeu o Espírito Santo, alguém que encontrou com Cristo, agora abandonar Cristo e correr atrás da lei? Parece muito estranho isso. Como que alguém pode simplesmente rejeitar o sacrifício de Cristo? Pois veja, a partir do momento em que eles estavam buscando salvação pelas próprias mãos, eles estavam dizendo: o sacrifício de Cristo não valeu de nada, a cruz não valeu de nada. Eles estavam tornando o sacrifício de Cristo vão. E é exatamente isso que Paulo fala na carta, logo na sequência do nosso texto. Estão anulando a graça de Deus. Se vocês podem ser salvos pela lei, então Cristo morreu em vão. Paulo estava completamente indignado a saber que os gálatas estavam abraçando essas ideias e se inclinando para a justificação pelas obras e ainda se colocando debaixo da lei. É só a gente ler a carta, a gente vai ver como Paulo estava realmente indignado. Ele estava admirado, ao mesmo tempo espantado. Ele estava exasperado com essa atitude dos gálatas, inconformado. Realmente ele estava muito bravo. É uma das cartas em que Paulo deixa transparecer essa indignação. E eu tenho certeza que você, que é um cristão protestante e reformado, e que tem certeza da salvação pela graça, da justificação pela fé, você também fica indignado. Você também deve parar e falar: realmente, como é que os gálatas são capazes de fazer uma coisa dessa? Como é que eles podem simplesmente trocar Cristo pela circuncisão? Como eles podem trocar a liberdade da graça pela escravidão da lei? Como Paulo insinuou na carta, eles deveriam estar enfeitiçados, não tem outra. Paulo fala assim: quem fascinou vocês? Quem enfeitiçou vocês? Porque não é possível, não é lógico isso. Vocês só podem estar debaixo de algum encantamento. Porque não tem como trocar a graça de Deus pela lei, trocar a graça pelas obras. Porém, eu convido você, nesse momento, a parar um pouco e pensar: será que nós, hoje, não fazemos a mesma coisa, talvez de uma forma diferente? Será que você nunca se sentiu tentado, de alguma forma, a buscar a salvação pelas obras, por alguma coisa que você fez, a buscar se santificar por conta própria?
Será que nem por um segundo você tentou resolver os seus problemas à parte de Deus? Ou seja, alguma vez você teve a noção de que você estava entrando em uma batalha e você falou: olha, Deus, deixa comigo. Agora eu resolvo, eu estou pronto, eu estou preparado. Se o Senhor quiser me dar uma ajudinha, tudo bem, mas eu vou lutar, eu vou vencer essa batalha. Eu acredito que todos nós já passamos por algum momento desses, de querer pagar um pouco, né, o que Jesus fez. O que Jesus fez foi tão grandioso, será que eu não posso fazer algo em troca? Fazer algo por Ele, já que Ele fez tanto por mim? Às vezes nós caímos nesse tipo de tentação. É um pensamento ruim. Mas se por acaso isso não aconteceu com você, ainda assim eu quero que você preste muita atenção e acompanhe essa exposição, porque o cristão, ele deve sempre estar alerta, vigilante e atento para esse mal, porque ele é realmente perigoso e prejudicial. A partir do momento em que nós caímos na tentação de tentar resolver as coisas por nós mesmos, nós anulamos completamente a graça de Deus. Primeiro ponto, indo diretamente aqui para a exposição do texto, é morrer para ler, morrer para a lei. Então, para poder viver pela fé em Cristo Jesus, é necessário morrer para a lei. O versículo 19, Paulo começa dizendo: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Então, Paulo está usando aqui ele mesmo como exemplo. Ele está invocando um argumento teológico que deixa explícito a sua posição, e é fundamental a gente entender, porque esse é um conceito que Paulo vai trabalhar em todas as suas cartas. Aqui nós temos condensado na carta de Gálatas toda a ideia, todo o desenvolvimento, tudo aquilo que Paulo trabalhou nas outras cartas sobre salvação pela fé, sobre justificação pela fé, sobre santificação pela fé, sobre viver debaixo da graça de Deus. Então tudo está nessa carta e a gente precisa entender cada conceito que Paulo coloca. Então eu peguei um trecho bastante pequeno, porque há muita coisa apenas nesses 2 versículos. Esse primeiro conceito é morrer. Paulo está falando de si mesmo: eu morri para a lei, mas isso não se aplica somente a ele. Ele tinha noção de que os Gálatas iriam entender de que o que ele estava falando aqui se aplicava a ele e aos Gálatas. Então, quando Paulo diz assim: eu morri para a lei, ele está dizendo: vocês também morreram para a lei. E isso chega até nós. Todos nós que somos cristãos temos que entender isso. Nós morremos para a lei. É comum a todos nós. Paulo dirá mais à frente no capítulo 4, sede qual eu sou, porque eu também sou como vós. Então Paulo está dizendo: eu não sou diferente de vocês. O que aconteceu comigo é exatamente o que aconteceu com vocês. É exatamente o que aconteceu com todos aqueles que creram. E o que aconteceu? Morte. Paulo morreu. Os Gálatas morreram. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus, incluindo eu e você, estamos mortos para a lei. Uma morte muito específica, a morte para a lei, segundo a própria lei. E o que isso significa? A gente tem que entender também, porque Paulo fala de morte várias vezes, e ele fala de várias mortes diferentes. Então, primeiro eu vou usar as palavras de Jesus Cristo em Mateus 10, que diz assim: quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não é digno de mim. Aquele que acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perder a vida por minha causa, achá-la-á. Então, Jesus Cristo está dizendo: é necessário que, se você quiser me seguir, você precisa perder a sua vida. Se você quiser encontrar vida de verdade, você precisa perder a sua vida. Então, Cristo está falando que a morte ela é necessária. Qual morte nós estamos falando aqui? Vamos lá, novamente. Paulo não está falando de uma morte física, óbvio. Ele não havia morrido fisicamente. Mortos não escrevem cartas. Paulo está escrevendo a carta aqui. Então, não é disso que ele está falando. Paulo também não está falando da morte espiritual. Como nós lemos, né, na liturgia, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A partir do momento que Adão e Eva caíram lá no Éden, toda a humanidade caiu juntamente com eles. Todos foram mortos espiritualmente. Todos já nascem mortos espiritualmente. Então, se você já está morto espiritualmente, o que Jesus Cristo está falando? Morra de novo. Mas você já está morto espiritualmente. Então, não é da morte espiritual também que ele está falando aqui. Ele está falando de uma outra morte. Que morte é essa? Paulo também trata da morte para os desejos, para as concupiscências da carne. Morrer
para o seu velho homem. Mas não é disso também que Paulo está falando. Até porque os seus desejos, eles não são completamente eliminados. Você continua sendo um pecador e você continua desejando coisas ruins. Você continua sendo tentado e querendo ceder a essas tentações. Então, você não está morto para o seu velho homem. Ele não morreu, né, como diria Lutero, durante o batismo. Eu achei que o velho homem tinha morrido afogado, mas ele sabia nadar. É exatamente isso. Não está morto. Ok? Então não é essa morte também, porque quando Paulo fala que morri, ele usa uma forma verbal que diz, acabou, foi isso e já era. Não é uma morte contínua, como é a nossa morte para os delitos e pecados, que nós estamos aos poucos abandonando esse velho homem, nós estamos aos poucos deixando a nossa vida para trás no nosso processo de santificação. Não, Paulo está falando que é uma morte que aconteceu de uma vez por todas. Então, qual é a morte? Bom, estudando todas as cartas de Paulo, nós chegaremos à carta aos Romanos, onde Paulo explica que essa morte para a lei, ela é justamente uma morte jurídica. Então, é uma morte no sentido de que legalmente, agora, ele não deve mais nada para a lei, porque ele morreu para ela. É dessa morte que Paulo está falando aqui nesse trecho da carta. Ele fala, vocês, Gálatas, não devem nada para a lei, porque vocês morreram para ela, eu morri para ela, todos nós morremos para a lei. E ele explica isso em Romanos dando vários exemplos. O exemplo mais famoso é o exemplo do casal, o marido e a mulher. Eles se casaram e eles estão ligados um ao outro. E qual é a única forma que eles têm de se desligar um do outro? A morte de um dos dois. Se o marido morrer, a esposa está livre para se casar novamente. Se a esposa morrer, o marido está livre para se casar novamente. Ou seja, ele está dizendo que é uma morte legal. A partir do momento que a pessoa morre, judicialmente, ela não tem mais dívidas com aquela lei. Essa morte é uma morte jurídica. Toda a condenação que a lei trazia sobre os cristãos não existe mais. Essa é a beleza da morte que Paulo está expondo aqui, a morte para a lei. A lei, ela me condenava por causa dos meus delitos, por causa dos meus pecados. Agora, ela não tem mais como me condenar, porque eu estou livre dela. Juntamente com Cristo, eu morri para a lei, e ela não tem mais como me atingir. Paulo explica melhor isso lá em Romanos, capítulo 7, mas nós não vamos até lá. Nós vamos continuar aqui no nosso texto. Nós morremos, nós os que cremos, morremos completamente para a lei, de forma que ela não tem mais domínio nenhum sobre nós. Diante de um cadáver, todos os compromissos perdem a sua força. Então, a partir do momento que você morreu para a lei não tem mais poder nenhum sobre você, a lei não pode mais te condenar. Ok? Isso é importante, é muito importante, e nós precisamos guardar isso e entender corretamente esse conceito. Estar morto para a lei significa que nós não estamos mais debaixo da autoridade da lei. Ok. Mas a gente também não pode parar por aí, porque uma vez que nós já não estamos mais debaixo da lei, nós não vamos viver de forma anárquica, nós não vamos viver como se pudéssemos fazer o que quisesse agora. Morri para a lei não tem mais nenhum poder para mim, então eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Não, não é isso, porque Paulo fala, no mesmo versículo, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Houve uma finalidade, havia uma intenção nessa morte. A morte para a lei significava agora vida para Deus. É uma substituição de senhorio. Eu antes estava debaixo da lei, a lei era que controlava a minha vida, mas agora é Deus quem controla a minha vida. Eu estou livre para servir a Deus, não mais obrigado pela lei que me condenava e que me matava. Agora eu estou vivendo essa liberdade para Deus. É isso que Paulo está dizendo. Eu estou livre para viver para Deus. Essa é a única finalidade possível, viver para Deus. Lá em Romanos 7, Paulo escreve o seguinte: meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Para quê? Para pertencerdes a outro. Ou seja, vocês morreram para a lei, mas não para ficarem vagando por aí fazendo o que quiserem. Para pertencerem a outro. Que outro? Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de quê? De que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a nossa própria carne, as paixões pecaminosas que eram colocadas em realce pela lei operavam nos nossos membros e frutificavam para a morte.
Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito. Então, Paulo vai falar isso em Gálatas, em Romanos, em Colossenses, em Filipenses, em todas as suas cartas. Morri para a lei. Ela não tem mais controle nenhum. Morri para a lei, mas para viver para Cristo, para viver para Deus, com uma finalidade. Estamos livres da lei para viver para Deus. Ainda na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 11, Paulo diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus por Cristo Jesus. Ok, entendemos a morte para a lei, a morte judicial, não temos que pagar mais nada para a lei, ela não tem mais como cobrar nada de nós, e agora nós vivemos para Deus. Mas como isso aconteceu? Então Paulo segue no mesmo versículo, no versículo de número 19, dizendo: estou crucificado com Cristo. De alguma forma, aquilo que aconteceu historicamente com Jesus, aconteceu espiritualmente e misteriosamente com todos nós. Aquilo que Jesus fez fisicamente, subindo numa cruz e sendo morto para pagar por todos os nossos delitos e pecados, de alguma forma, quando ele morreu, nós todos morremos junto com ele. Esse é o que nós chamamos de união com Cristo. Paulo trabalha muito essa ideia de estar unido completamente com Cristo. De forma que ele usa as seguintes expressões: sofrer com Cristo, morrer com Cristo, ser crucificado com Cristo, ser sepultado com Cristo, ser ressuscitado com Cristo, tornar-se vivo com Cristo, ser glorificado com Cristo, ser co-herdeiro juntamente com Cristo e reinar com Cristo. Tudo isso a gente encontra nos escritos de Paulo. Nós morremos juntamente com Cristo, ressuscitamos juntamente com Ele, seremos glorificados nele e viveremos para sempre reinando juntamente com Ele, porque nós estamos unidos a Ele, de uma forma que é até difícil da gente entender essa união que nós temos com Cristo, mas estamos completamente unidos ao nosso Salvador. Ele morreu em uma cruz e por isso que o nosso morrer também é uma cruz. Pegue a sua cruz e me siga. Nós morremos da mesma forma que Cristo. Agora, falando um pouco sobre a crucificação, nós podemos tirar o seguinte conceito: ninguém se autocrucifica. Ninguém sobe numa cruz lá e se prega numa cruz. É necessário que alguém faça isso. É necessário que uma outra pessoa faça isso. Então, essa ideia de você mesmo querer estrangular o seu velho homem pecador, e você querer matar ele, e você querer deixar todas as coisas para trás, e você querer mudar a situação, ela é impossível, porque você não pode. É necessário que alguém faça isso em você. Então, essa crucificação nossa, juntamente com Cristo, ela é um ato exterior, não é um ato interior. Não vem de dentro para fora, vem de fora para dentro. Não somos nós que fazemos isso. E quem faz isso? O próprio Deus é quem vem a nós e, através do Espírito Santo, em Cristo, nos une ao seu Filho, na morte, no sepultamento e na ressurreição. De certa forma, é Deus quem nos mata. Foi Deus quem matou Jesus naquela cruz. Humanamente falando, não, nós sabemos, ele foi condenado pelos romanos, ele foi morto pelos romanos, mas Deus estava no controle de toda a situação e Deus estava exigindo que a lei fosse cumprida. E o que a lei exigia? Alguém tem que morrer. O pagamento pelo pecado é a morte, o salário do pecado é a morte e alguém tem que morrer. E tem que ser alguém que possa fazer isso de forma perfeita. Então Jesus Cristo estava debaixo da lei, nasceu debaixo da lei, cumpriu a lei perfeitamente até o dia da sua morte. Inclusive, a sua morte era um cumprimento da lei. Jesus, ao receber todos os nossos delitos, todos os nossos pecados, ele se tornou um maldito no nosso lugar. E ele deveria morrer. A lei exigia isso. Por isso que Paulo diz que Cristo foi obediente, e obediente até a morte de cruz. A morte de Jesus Cristo foi legal, ela não foi ilegal. Jesus estava debaixo da sagrada lei de Deus e foi sentenciado à pena de morte. Ele cumpriu a lei. E assim que ele morreu, a lei perdeu todo e qualquer direito sobre ele. Jesus Cristo então se viu livre da lei.
quando Jesus Cristo ressuscitou, ele não estava mais debaixo da lei, porque ele já havia cumprido a lei e ele havia morrido para a lei. E nós que fomos ligados a Cristo, da mesma forma, morremos para a lei. E da mesma forma, não estamos mais debaixo da lei. Era isso que Paulo queria que os Gálatas entendessem. Vocês não tem nada a ver com lei, não tem nada a ver com circuncisão, nada a ver. Nada a ver com o sábado judaico, com guardar festas, com comer ou não comer a carne de animais impuros, nada disso. Vocês foram salvos pela graça, vocês foram justificados pela fé, e vocês têm que viver pela fé. Não adianta vocês quererem se colocar debaixo da lei. Cristo se tornou livre da lei no exato momento em que ele morreu, e juntamente com ele, todos nós fomos mortos para a lei e livres para viver para Deus. Agora, como que deve ser esse viver? Afinal, o tema da nossa pregação é vivendo pela fé. E eu só estou falando de morte até agora, né? Vamos falar um pouco sobre vida. Passando para o versículo 20, nós percebemos que o que Paulo está fazendo aqui é mostrar detalhadamente para os Gálatas o que é viver para Deus. O que é esse viver para Deus que ele falou no versículo 19? Então, nós vemos que só no versículo 20 a palavra vida aparece 4 vezes. Não sou eu quem vive, Cristo é quem vive, e esse viver que eu vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. O tema é realmente vida aqui. O que significa não sou mais eu quem vive? Nós já vimos que Paulo morreu para a lei. Mas, agora que Paulo está vivo para Deus, ele não está sob controle da situação. Ele não está no controle da situação. Então, esse viver que ele tem agora, ele não atribui a ele mesmo. Por isso que ele diz, eu não estou mais vivo. Não, eu estou vivo, mas não estou vivo no sentido de viver para mim mesmo. Porque a vida que eu tenho agora é a vida de Cristo. Eu fui unido com Cristo de tal forma que não sou mais eu que vivo. Agora é Cristo que vive em mim. Essa é a parte importante que nós temos que entender. A partir do momento em que nós morremos, agora a nossa vida não é mais nossa. Nós vivemos a vida de Cristo, ou melhor, Cristo vive através de nós. Essa é a ideia de Paulo aqui. Paulo está dizendo que ele não vive mais para ele mesmo, como acontecia quando ele estava debaixo da lei. Então, quando ele estava debaixo da lei, quando ele era um judeu, um fariseu, e tentava seguir a lei, ele fazia isso ele mesmo. Ele mesmo tentava cumprir a lei, ele mesmo tentava fazer todas as coisas da forma correta. Era ele buscando a salvação, a própria salvação. Agora, não mais. Agora, ele se uniu com Cristo de tal forma que é Cristo que está vivendo em Paulo. E Cristo está vivendo nos Gálatas. E Cristo está vivendo em mim. E Cristo está vivendo em você. E nós temos que estar conscientes disso. Não é uma coisa que nós podemos... Cristo está vivendo em mim. Não, eu tenho que estar consciente desse viver pela fé no Filho de Deus. Ele habita em mim e Ele é o Senhor do meu coração. Porque eu, sincera e voluntariamente, me entreguei a Ele. Então, no momento em que você entendeu a salvação, no momento em que você entendeu Cristo, Deus, enviando o seu Filho, e tudo isso, você entendeu e você falou, eu quero Cristo em mim, eu quero que Ele viva em mim. Voluntariamente você se entregou a Jesus Cristo. Voluntariamente você entregou a sua vida nas mãos dEle. E agora o que você tem que fazer? Deixar Ele viver. Essa vida que eu tenho na carne, ou seja, Paulo está dizendo aqui, esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. O que está significando aqui o termo carne? Porque Paulo também usa o termo carne para várias coisas. Ele usa como sinônimo de pecado, ele usa como sinônimo de vida terrena, ele usa de várias formas diferentes. Aqui, ele está falando da vida comum. A vida que eu tenho na carne é a vida humana, a vida terrena, a vida corpórea, essa vida do dia a dia. Vivo pela fé no Filho de Deus. Vejam como isso é magnífico, estupendo, glorioso. As coisas pequenas que você faz são pela fé. Você não precisa ter uma experiência extraordinária, ultra espiritual com Deus. Não. O seu trabalhar
é um momento de expressão da fé. O seu estudar, o seu viver a vida do lar, o seu caminhar na rua. Então, Cristo está vivendo através de você. Quando você vem à igreja, Cristo vem à igreja. Quando você sai da igreja, Cristo sai por aquela porta. Quando você vai para o seu trabalho, Cristo está indo para o trabalho. Quando você vai para a faculdade, Cristo está indo para a faculdade. Quando você vai para a escola, Cristo está indo para a escola. Se você, de fato, morreu e está deixando Cristo viver através de você. Esse é o ponto. Paulo está dizendo que não existe um conflito entre viver na carne e viver na fé. É a mesma coisa. O que você vive hoje é espiritual. É material, é carnal, é físico, mas é espiritual. Tudo aquilo que você faz, ouvir uma música, brincar, não importa, desenhar, qualquer coisa que você faça, ela é espiritual. E isso tem implicações sérias, se você pensar que Cristo está vivendo esses momentos através de você. De que forma isso muda tudo? É necessário entender esse conceito de renovação da mente de Paulo, o conceito de metanoia, o conceito de pensar as coisas de uma forma diferente. Você tem que entender isso. Tudo o que eu estou falando aqui são conceitos que têm que mudar na nossa cabeça, certo? Eu tenho que mudar o meu entendimento de morte para a lei. Eu tenho que mudar o meu entendimento de vida para Deus. Eu tenho que mudar o meu entendimento de Cristo vivendo através de mim. Eu tenho que entender isso. Eu falei lá no princípio que muitas vezes nós nos comportamos como os Gálatas, e é verdade. Muitas vezes nós anulamos a graça de Deus sobre a nossa vida, invalidando o sacrifício de Cristo. Porque muitas vezes nós separamos esse viver da carne do viver da fé como se fossem coisas diferentes. O que eu vivo num lugar não é a mesma coisa que eu vivo no outro. O meu viver com Deus é um, o meu viver sem Deus é outro. Mas você não vive sem Deus, certo? Deus está com você o tempo inteiro. Você está sempre diante da face de Deus. E Deus está habitando em você e vivendo através de você. Então nós não podemos sair por aí e nos esquecermos de que agora nós vivemos para Deus, de que nós vivemos com Deus, ou ainda de que Deus vive em nós. Ainda que nós temos uma total compreensão da salvação pela fé, ainda que nós temos uma total compreensão da justificação pela fé, é imprescindível compreender santificação pela fé. E santificação tem a ver com a nossa vida diária. Nós nos santificamos dia após dia. Estamos num processo de santificação contínuo. Viver pela fé é confiar completamente em Deus. E isso em tudo, completamente, em tudo. Entregar nas mãos de Deus o controle total da sua vida. Agora você vive para Deus. Agora Deus vive através de você. Tudo que você faz é colocado nas mãos de Deus. Se surgir, então, uma batalha para você batalhar, o que você tem que fazer? Nada. Você tem que deixar Cristo batalhar no seu lugar. É o conceito de guerra espiritual que nós tínhamos, a guerra santa, no Antigo Testamento. Como que aconteciam as batalhas? O povo de Deus se reunia, orava, conversava com Deus, com os profetas, com os sacerdotes, e eram aconselhados a não fazer nada. Porque Deus iria lutar e Deus iria vencer. Quando o povo de Deus foi conquistar Jericó, eles falaram, essa cidade tem muralhas intransponíveis, não tem como a gente entrar dentro da cidade. Deus falou, vocês não precisam. Mas como que a gente vai derrubar esses muros? Não vão, eu vou. Vocês vão fazer o seguinte, marchar, dar voltas e voltas nessa cidade, vocês vão tocar suas trombetas, e a cidade vai ruir, as muralhas vão ao chão. Pela fé, Israel fez isso. Eles foram, marcharam em volta de Jericó, tocaram suas trombetas, e o que aconteceu? As muralhas foram ao chão, e a cidade se tornou pó, porque Deus lutou essa batalha. Quando Davi, então, foi enfrentar o gigante Golias, história que todos nós conhecemos, estava lá Golias, gigante, experiente, armado, forte, desafiador, ameaçador, e Davi, um menininho, um pastor de ovelhas, chance nenhuma para Davi. Davi olhou para o gigante e certamente ele pensou, eu não tenho chance nenhuma, chance nenhuma. O que eu vou fazer? Vou deixar Deus lutar essa batalha.
Deus foi lá e derrotou Golias. Não foi Davi. Davi simplesmente deixou Deus tomar controle da situação. As nossas batalhas podem não ser tão grandes quanto a conquista de uma cidade ou derrotar um gigante, mas nós devemos agir dessa mesma maneira. Senhor, lute. Entrega nas mãos de Deus e deixa Deus batalhar no seu lugar. Coloque o controle da sua vida nas mãos de Deus. Se você vai para a batalha pensando em lutar por si mesmo, você já está indo derrotado. Mas se você deixa Cristo lutar por você, você já é mais que vencedor. Jamais Cristo vai perder uma batalha. Observe a sua vida, mas preste atenção nas falhas. Eu quero que você pense, nessa semana, não vamos muito longe, onde você errou, onde você falhou. Certamente você falhou em algum lugar e certamente você falhou porque você tentou assumir o controle da situação. Você tentou resolver, você tentou lutar e fazer aquilo dar certo. Deixou de viver pela fé para viver por si mesmo. Anulou a graça de Deus, anulou aquilo que Deus está oferecendo para você de graça. Deixou de viver pela fé para viver por si próprio. Os Gálatas estavam fazendo isso. Eles estavam deixando o sacrifício de lado, o sacrifício de Cristo de lado. Estavam prontos para se entregar aos rituais judeus, a se circuncidarem, a guardarem as datas especiais, a dieta especial dos judeus, porque eles queriam ser santos. Mas eles queriam ser santos através das suas próprias obras. E estavam errados nisso. Eles queriam se tornar santos por fazer aquilo que os judeus estavam mandando. E você? O que você está fazendo para ser santo? Espero que você não esteja fazendo nada além de deixar Deus santificá-lo. Eu citei Mateus lá no começo e no capítulo 16 de Mateus, versículo 24, Jesus diz aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e me siga. Você tem que renegar a si mesmo. É um conceito difícil para a gente, esse de negar-se a si mesmo, de deixar a si mesmo para trás, porque muitas vezes nós pensamos que renunciar a si mesmo é simplesmente dizer não para aquelas coisas horríveis que a gente quer, às vezes, que vem à nossa mente. Às vezes a gente fala, não, eu não quero isso, então eu estou negando a mim mesmo, quando eu não cedo aos meus próprios desejos. Mas é muito além. Renunciar a si mesmo vai além, esvaziar-se completamente, esvaziar a sua alma completamente, esvaziar completamente a vontade, os pensamentos, os sentimentos, tirar tudo isso de dentro do seu coração, para quê? Para se encher, para nos enchermos da vontade, dos pensamentos e dos sentimentos de Jesus Cristo. A partir de agora, eu não quero mais pensar por mim mesmo, mas eu quero que Cristo pense através de mim. Eu quero ter os pensamentos de Cristo. Eu não quero sentir, eu quero ter os mesmos sentimentos de Cristo. Eu quero sentir o que Cristo sentiria, eu quero pensar o que Cristo pensaria. Eu quero desejar aquilo que Cristo deseja. É parar e pensar antes de cada movimento. Quem está fazendo isso? Sou eu ou é Cristo que vive em mim? Qualquer coisa que você for fazer, não trate nada como banal. O que você for fazer, pense, é você que está fazendo? Ou é Cristo, o Cristo que habita em você, que está fazendo? E aí nós temos que agir de forma coerente, claro. Jesus realmente faria isso? Né? Eu vou fazer algo, peraí. Quem está fazendo, eu ou Jesus? Como eu sei? Jesus faria isso? Você que conhece Cristo, você que leu as Escrituras e que lê diariamente as Escrituras e que conhece Jesus Cristo como ninguém, você acha realmente que Ele faria isso? Se Ele faria isso, Ele faria dessa forma que você está fazendo ou de uma outra forma? Ou ainda, Ele faria isso agora mesmo ou em um outro momento? Então nós temos que guiar a nossa vida? Não, nós não temos que guiar a nossa vida, nós temos que deixar o Espírito guiar a nossa vida, nós temos que deixar Cristo nos guiar. Paulo não fazia nada se não fosse guiado pelo Espírito. Ele entendeu isso. Ele falou, eu quero ir para Jerusalém. Mas ele não foi até o momento em que o Espírito falou, agora você vai para Jerusalém. Ele falou, eu quero ir para Roma, eu quero pregar em Roma. Mas ele não foi até
o momento em que o Espírito o levou até Roma. Ele podia simplesmente ter entrado num barco, Barnabé, Silas, Timóteo, eu vou para Roma. Mas ele não fez, por mais que ele quisesse, porque ele só dava um passo se ele tivesse certeza plena de que aquele passo não era ele que estava dando, mas o Cristo que habitava dentro dele. Isso é viver pela fé no Filho de Deus. Isso afeta tudo. Afeta a forma como nós vivemos, afeta a forma como nós cultuamos, afeta a forma como nós ensinamos, afeta a forma como nós evangelizamos, porque muitas vezes nós estamos evangelizando da forma errada. Nós estamos ensinando as pessoas que elas têm que fazer alguma coisa. Elas não precisam fazer nada. Muitas vezes nós estamos aconselhando alguém da forma errada. A gente fala, você faz alguma coisa, lute contra isso. Quando nós deveríamos falar para ela, não lute, deixe Cristo lutar. Se entregue completamente à vontade de Deus. Quando nós agimos por conta própria, nós anulamos a graça de Deus. O versículo 21, que não faz parte do nosso texto, mas eu vou ler aqui, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Nós fazemos isso, anulamos a graça de Deus, o sacrifício de Cristo é em vão, e é apenas nós vivendo por nós mesmos. Nós estamos simplesmente fazendo isso. E se der certo, deu certo porque eu fiz. Eu fui, eu lutei, eu fiz dessa forma e deu certo. Às vezes nós reconhecemos que Deus nos ajudou, né? Ah, Deus me deu uma ajuda. Não, Deus não te deu uma ajuda. Deus fez isso por você. Jesus diz em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. E nada é nada, realmente nada. Sem Cristo você não pode fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. Então o que eu faço? O que eu faço daqui para frente? Você sabe. O que devemos fazer daqui para frente é nos encher do Espírito Santo o tempo todo. É buscar a Deus, é aumentar o nosso conhecimento de Deus, lendo a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo pregações, orando, mas orando sem cessar, orando o tempo inteiro, a cada momento. Nós precisamos cantar hinos, salmos, cânticos. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos render graças ao Senhor. Jamais devemos deixar de nos congregar, de fazer isso que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Jamais. A Bíblia diz, não deixem de se congregar. Nós precisamos disso, se nós quisermos entender a vontade de Deus e entender como eu vou fazer para Cristo viver através de mim. Nós precisamos amar ao Senhor acima de todas as coisas e amar ao próximo da mesma forma como Cristo nos amou, o tempo todo, vivendo pela fé no Filho de Deus, aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós, e por isso mesmo é que nós devemos amá-lo e nos entregarmos a Ele. Não anule a graça de Deus. Deixe Cristo viver em você, no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, na igreja, na rua, aonde for. Nós morremos para a lei, para viver para Deus, salvos, justificados pela fé e também santificados por essa mesma fé. Viver pela fé é, em verdade, renunciar a si mesmo para que Cristo tenha total senhorio na sua mente, no seu espírito e no seu coração. Nós não podemos fazer nada. Paulo reconheceu isso também. Miserável homem que sou, quem vai me livrar? Graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez, agradecendo então a Deus por essa palavra que Ele nos trouxe essa noite e rogando ao Senhor que Ele nos ajude a renunciarmos a nós mesmos para podermos viver pela fé em Jesus Cristo. Oremos. Pai, nesse momento do nosso culto, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai. Agradecer por essa palavra que foi inspirada pelo Teu Santo Espírito, escrita pelas mãos do Teu servo, preservada pelo Senhor, para que ela chegasse até nós. E sabemos que ela irá durar para sempre, ó Pai. Obrigado pela exposição que aqui foi feita e pelos ensinamentos que o Senhor nos trouxe essa noite, ó Pai.
Que possamos nos agarrar a essa tua maravilhosa graça, Pai. E renunciarmos a nós mesmos. Que possamos compreender que nós estamos mortos para a lei, mas para viver para Ti, ó Deus. E que possamos dizer como Paulo, já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. Que assim seja todos os dias de nossa vida. Nós pedimos, contando com a graça do Senhor, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.